palestra com uma certa curiosidade e eu digo o seguinte: eu quase não entrei nesse negócio lá atrás por ignorância, por não entender, e como eu não conhecia, tive um preconceito e uma soberba de achar que não era para mim. Hoje eu falo que eu percebo que esse tipo de negócio, né, que é a forma de comercialização, é, para mim, a melhor forma de negócio que há, porque não tem nada que possa ser tão transformador do ponto de vista não só financeiro, mas de desenvolvimento pessoal, como é empreender nesse ramo de atividade. Eu acho que é um negócio onde a gente tem a oportunidade de um crescimento pessoal pelo fato da gente ser desafiado o tempo inteiro, desafiado do ponto de vista no trato, né, com as pessoas que a gente se relaciona para atender, se desenvolver do ponto de vista comercial mesmo, se desenvolver do ponto de vista de liderança, à medida que a gente vai desenvolvendo e construindo a nossa equipe. Então, ao mesmo tempo que é para todos, não tem um perfil específico, tem homens, tem mulheres, tem idades diferentes. A gente tem aqui no Brasil, né, que a gente conhece, Diamonds com menos de 30 anos, com o Kevin, né, tem 20 e poucos anos. Então, a gente tem homens de todas as idades, mulheres de todas as idades, menos de 30, mais de 60. Então, não existe, se a gente falar que tem um perfil traçado, e é um investimento pequeno que é possível para qualquer pessoa. A gente já viu, por exemplo, relatos de estudante que, ao invés de pagar aluguel, né, resolveu empreender e teve sucesso e correu e fez a conta de quantas pessoas ela precisava apresentar do Terra para poder garantir o pagamento do aluguel. Então, eu falo, tem muitas histórias que a gente já teve a oportunidade de ouvir nos eventos da Doterra que me faz acreditar que não tenha nada que seja mais inclusivo do ponto de vista de ser acessível a todos os perfis e a todas as pessoas, do que empreender nesse modelo de negócio com uma empresa tão séria quanto é a Doterra. Olha, isso é tão bacana você relatar, porque a gente também estava hoje com um grupo de amigos aqui e tinha adolescentes, né? Então, assim, a gente estava falando exatamente isso, tentando mostrar para pessoas diferentes que a Doterra não tem um perfil, que ela é tão inclusiva que você, sem experiência, com pouca idade, se você for maior de 18 anos, pelo menos, você pode empreender. E a gente está falando de um mercado que, há 2 meses atrás, a gente teve um evento em São Paulo, assim como a Poli também teve, sobre um evento de empreendedorismo dentro da área de bancos. Então, não tinha nada a ver com empreender na saúde. A gente estava participando desse evento e o assunto era que a área empreender na saúde está no segundo lugar, vamos dizer assim, de algo que é do futuro, né? Empreender na saúde é algo do futuro. O primeiro lugar realmente é tecnologia, mas a saúde, gente, sem saúde você pode ter o dinheiro que for, você não vai ter resultados que você gostaria de alcançar. E a pandemia nos mostrou muito isso, pessoas bem-sucedidas, com toda a questão financeira resolvida. Você vai atrapalhar o Matheus já jantar. Ela não tinha como crescer o negócio próprio, se for familiar, se for algo que ela empreende na vida, que realmente a saúde é a base de tudo. Então, nós estamos no melhor momento, na melhor empresa, uma empresa global, que está em mais de 70 países, com 14 anos, com o mesmo plano de compensação. Então, quando a gente está falando de empreender, nós estamos dando oportunidade para pessoas de qualquer sexo, homens ou mulheres, de qualquer idade, né? E principalmente pessoas bem-sucedidas que têm vontade de ter algo paralelo, ou quem sabe até a renda principal. E a gente começa a ver pessoas exatamente como nós aqui, cada um de um mercado, cada um com uma vivência, com uma experiência, com uma formação diferente,
né? Então, gente, temos que olhar para essa oportunidade e encarar essa oportunidade como algo profissional. Eu estava falando exatamente isso. Quando a gente tem a nossa profissão, quando a gente é CLT, quando a gente tem uma carteira assinada, a gente deve cumprir determinadas rotinas, a gente deve cumprir determinadas ordens, porque a gente tem um chefe. Aqui a gente não tem chefe, aqui nós somos responsáveis pelo nosso horário, pela nossa agenda. Então, a gente precisa ter uma disciplina muito maior, porque a gente precisa se organizar. E aí, a gente está falando exatamente disso. Quando você tem alguém por trás de você para te ditar regras, você entra numa zona de conforto que é o quê? Aquela coisa do cotidiano, né? Eu tenho que ir, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer determinadas funções. Mas quando você se pega empreendendo no seu próprio negócio, que você é dono do seu tempo, dono do seu dinheiro, e que você precisa administrar uma agenda, a sua disciplina e o seu comprometimento tem que ser muito maior. Você precisa ter comprometimento com o seu resultado. E o seu resultado, por mais que o nosso trabalho seja em equipe, por mais que o nosso trabalho esteja também relacionado com o relacionamento que a gente tem com as pessoas, com os nossos clientes e também com as pessoas que vão vir a ser nossos parceiros, a gente precisa criar uma metodologia de rotina, de constância, assim como se a gente tivesse que bater ponto no nosso trabalho. A gente estava falando muito disso hoje, né? E até aproveitando aí, né, que a Polly falou sobre investir, né, sobre investimento, gostaria de complementar o seguinte: se, assim, rapidamente sobre o poder de 3 de 7.500, que é o terceiro nível do poder de 3, que ele gera para a gente ali R$ 7.500 por mês, né? Vou arredondar para ficar mais fácil a conta, né? Vamos colocar R$10.000 para facilitar a nossa conta aqui. E eu falo que no nosso negócio, o que a gente tem que investir é o nosso tempo, é o nosso esforço com constância, que vai trazer o resultado que a gente deseja, né? E se a gente for fazer um investimento para você ganhar R$10.000, vamos colocar ali R$10.000, beleza. Quanto que eu preciso investir no mercado tradicional para ganhar R$10.000, tá? Se eu fizer uma conta básica aqui, né? Se eu investir para ganhar 1%, que é um investimento hoje, né? Um resultado bom de investimento hoje, eu teria que investir para ganhar R$10.000 por mês na casa de R$1 milhão. Mas vamos falar do investimento mais conservador. Então, eu colocaria R$2 milhões para eu estar tendo um resultado de R$10.000, que é normal, né? Normal. E aqui na do Terra, você cuidando da sua saúde, né? Se você, estou vendo que tem muita gente nova, se você organizar o seu consumo simplesmente, você pode ter resultados, né? Compatíveis com o investimento de R$2 milhões, muito rapidamente, tá? Então, por exemplo, se você, né, gosta de cuidar da sua saúde, preocupa com o seu futuro, preocupa com sua saúde mental, emocional, saúde física, tá? O que você vai fazer? Vai organizar o seu consumo. Como assim? A gente sabe que alimentar bem é muito importante, que dormir bem é muito importante, né? Que respirar bem é muito importante, que ter disposição é muito importante, e suplementar hoje é extremamente importante, né? Porque os alimentos hoje eles não oferecem os nutrientes que a gente precisa para o nosso organismo. Então, se você organizar ali seu consumo de suplementação de A a Z, né? Se você suplementar o seu ômega, se você fortalecer sua imunidade, você vai estar colocando para o seu organismo o que ele precisa, né, diariamente. São os pilares de saúde, né? São os pilares de saúde, né? Os pilares de saúde, a gente vai pilares de saúde: imunidade, respiração, sono, equilíbrio emocional, suplementação, por exemplo, tá? Você já tem o suficiente para compartilhar com outras pessoas e começar a ter esses resultados que a gente está falando aqui. Então, é uma organização do seu consumo, tá?
e compartilhar com outras pessoas. É o que a gente precisa fazer, gente. Pessoas podem fazer esse negócio cuidando da saúde e compartilhando com outras pessoas, tá? Rubim, eu não conheço de óleo essencial, mas eu quero gerar uma renda para mim. Beleza, mas você já consome suplementação? Você já toma aqueles complexos de vitamina do dia a Z? Então troca, começa a tomada do terra. Você já consome ômega 3, né? Que hoje é fundamental, a gente não vive mais sem ômega 3. Então, deixa de comprar o ômega 3 que você compra, começa a suplementar da do terra. A Tereza está mostrando ali, ó. Seja bem-vinda, Tê! Tereza chegou aí para gente. Se você quer fortalecer a imunidade, você tem hoje, você não precisa nem preparar a cápsula hoje mais, você tem um soft gel do OnGuard, que você vai começar a fortalecer sua imunidade, né? E aí você vai estar, o quê? Cuidando de todas as intercorrências, de patógenos, de tudo isso que está acontecendo no mundo aí, ó. Gente, deixar de conviver com as pessoas, isso a gente não vai fazer mais. A gente sabe que, né, tem umas coisas aí que o pessoal fala e que a gente fica batendo na tecla, mas a gente sabe que o que a gente tem que fazer hoje é fortalecer a nossa imunidade. Isso é que vai fazer com que o nosso organismo esteja cada dia mais forte, né? Você precisa melhorar a sua respiração? Precisa. E aí, como é que você pode melhorar a sua respiração? Eu quero começar esse negócio sem usar óleo essencial. Então, vamos lá. Começa a suplementar, começa a fortalecer a imunidade, né? Que mais? Tem o Terrazime ali, que ele te dá ele é um termogênico, você vai começar a queimar calorias. Não estou falando ainda de óleo essencial, sendo que o que a gente tem de mais poderoso, mais forte, são os óleos essenciais. Mas você consegue, tá, organizar o seu consumo com os produtos do Terra da forma que você achar melhor. Rubim, a do Terra tem só óleo essencial? Não. Tem shampoo, tem condicionador, tem creme dental, tem hidratante corporal, tem sabonete líquido, né? Eu acabei de falar. Então, assim, tem muita coisa que você pode escolher hoje, né? A gente pode escolher para onde a gente quer começar. Então, eu queria deixar um recado aqui muito forte. Eu vou falar isso depois também, porque eu sei que muita gente vai chegar depois. Mas se você organizar o seu consumo de forma inteligente e ensinar outras pessoas a organizar o consumo de forma inteligente, você já pode ter um negócio gigante aqui junto com a gente. E só complementando e fechando aqui esse parênteses, todos nós vamos continuar tendo contato com vírus, bactérias, não tem como, gente, fungos, tá tudo aí. Então, a nossa única forma de evitar isso é prevenindo, é aumentando a nossa imunidade. Contato com o vírus, todos nós vamos ter sempre. Talvez vai mudar a vacina, mas os vírus, eles são mutantes, a gente sabe disso, são mutagênicos, então a única forma é a gente se proteger, se alimentar bem, dormir bem, controlar as nossas emoções, melhorar a nossa flora intestinal, né? Aí a gente pode ter o recurso dos óleos essenciais e aumentando a nossa imunidade. Então, nós estamos no mercado do futuro. Nós estamos na empresa que possibilita a gente cuidar dos pilares de saúde que vão promover equilíbrio emocional, físico e também financeiro. Então, por isso também a gente abriu esse bate-papo hoje para falar dos pilares também financeiros, tirar as dúvidas de vocês. Tereza até pediu para a gente falar bastante sobre isso. Tereza, seja muito bem-vinda. E a gente vai abrir para um bate-papo aqui para tirar dúvidas de vocês, mas não tem como a gente falar de renda residual, oportunidade financeira, sem a gente falar da nossa grande oportunidade, que são os óleos essenciais, né? Posso falar? Quem vai abrir? Claro, Tereza. Tudo bem, Tereza? Tudo bem, Poli? Fê, tanta gente aqui, Elô. Nós estamos nas cores do Marlon. Brasil. Tereza de azul, eu de verde, Duda e Rubim de amarelo. Nós não combinamos, hein? Oi, gente, primeiro, eu quero sugerir que você que ainda tem dúvidas sobre algum detalhe de algum bônus da Duterra, qualquer que seja a sua dúvida, gente, põe no chat lá para nós, tá? Põe no chat qual é a sua dúvida. Nós estamos aqui hoje para isso, para ver o que está pegando com você, né?
Hoje eu estava apresentando, agora à tarde, apresentando um plano para uma pessoa, e eu estava dizendo para ela que eu comparo o nosso negócio, assim, tirar o início do nosso negócio é como tirar um avião do chão. Tirar um jumbo do chão. Por quê? Porque a gente não, na maioria das pessoas que chegam, não sabem direito sobre óleos essenciais. Ainda estão aprendendo sobre os óleos. Então, tem aquela montanha para ser vencida. É uma montanha imaginária, mas uma vez que ela existe para mim, ela vai ter efeitos na minha realidade. Então, é uma montanha, né? Tem esse movimento de aprender sobre os óleos, porque a gente quer ter um pouco mais de segurança para falar e tal. A outra montanha que a gente encontra é o negócio. Ai, meu Deus, como que eu nunca vou dar? Eu falei isso para o Rubinho. Foi a minha... Você lembra, Rubinho? Não, lógico que ele lembra. Eu falei para ele assim, o negócio é o seguinte, eu vou fazer esse negócio. E eu vou dar certo nesse negócio. No primeiro dia que ele me apresentou. Eu vou fazer, eu vou dar certo, mas eu não falo desse negócio para ninguém, eu só falo de óleo essencial. Você vai falar para mim. Eu nunca vou saber falar sobre isso. Aí ele falou, beleza, eu te ajudo, pode deixar. E ele honrou a palavra dele enquanto eu precisei. Gente, ele foi magnífico. E foram muitas vezes que eu precisei. Então, tem essas montanhas que a gente precisa vencer no início, por isso que eu falo que a gente tem que se superar. O desejo da gente de fazer o negócio tem que ser forte, a identificação, a visão da oportunidade, ela tem que ser muito clara. Por isso, se você não viu ainda essa oportunidade, fale para a gente, peça, é porque alguma coisa não está encaixada na sua mente, porque não tem, gente, eu falo com tanta convicção, não tem oportunidade melhor para você agora. O cavalo está passando selado na sua porta. E daqui a mais 4 anos, a do Terra tem 4 anos, daqui a mais 4 anos, se você quiser, você vai ser um diamante, você vai ser um Blue Diamond, você vai ser o que você decidir. E você vai olhar para trás. Eu falo porque é um pouco de mim. Eu me separei recentemente. Eu estava casada e eu pisei no freio por causa do meu casamento, entendeu? Então, assim, eu deixei de fazer coisas que eu tive vontade de fazer, movimentos, enfim, de dedicar mais, porque eu queria me dedicar ao meu casamento. E eu vou falar para vocês, muitas coisas eu me arrependo, sabe? De não ter feito, porque eu falei, gente, o tempo passou e eu podia ter feito mais. E daqui a 4 anos eu vou olhar para trás de novo e vou falar, Tereza, sabe? Eu vou poder falar, que bom que eu aproveitei esses 4 anos da melhor forma, ou então dizer, poxa, eu podia ter feito mais, né? Tê, mas isso não tá só com você, tá? A gente que faz muita mentoria, a gente que conversa com muitas pessoas, o que você passa é algo que muitas pessoas passam, não pelo fato de estar casada, não pelo fato de ser nova, não pelo fato de ter um emprego ou estar desempregada. Eu falo que esses conflitos é normal de pessoas que, principalmente nós que estamos na do Terra, a gente atende o público final, pessoas que a princípio só querem consumir produtos e que não pensam que elas podem empreender. Elas muitas vezes têm uma crença limitante quando elas pensam que podem sim ter a do Terra como uma renda residual ou até mesmo paralelo ao que elas já fazem, porque muitos são bem-sucedidos no que elas fazem. Então, para vencer essa primeira barreira que é empreender ou falar sobre uma oportunidade
ou até mesmo compartilhar com alguém, que elas podem também ter uma renda, ou até mesmo comprar produtos de graça. Igual no meu caso, por um tempo eu fiquei com consultório, eu tinha pacientes que começaram a compartilhar pelo simples fato de pagar o tratamento de um filho. Então, isso que você passou não está só com você que teve um conflito, uma mudança de vida, né? Por conta de uma questão que é inerente a qualquer pessoa. Mas a oportunidade que nós temos é para todos. E eu acho que cada dia mais a gente precisa falar com as pessoas que existe, sim, uma grande oportunidade, porque muitas vezes a gente acaba se esquecendo que nem todo mundo, a gente não sabe a dor, a gente não sabe aonde está o calo de cada um. E a gente muitas vezes pré-julga uma pessoa que aparentemente para nós é bem-sucedida, aparentemente para nós é bem resolvida, aparentemente vive um casamento bem-sucedido, só que quem sabe e quem tem o poder de escolha é cada um. Então, mais uma vez, está muito claro para a gente, pessoas com perfis totalmente diferentes, bem-sucedidas em várias áreas da vida, mas que em algum momento tiveram uma virada de chave. Então, hoje eu vejo como é importante a gente falar também da oportunidade, não só da questão de cuidar da saúde, né? Mas o que eu queria completar, que eu falei assim, que no início é como tirar um avião do chão. E tem aquele desafio maior, aquele peso maior, né, para a gente vencer. Mas, gente, depois que você tirou o seu avião do chão, ele vai voar, é voo de cruzeiro, entendeu? É leve depois que você aprendeu a fazer. Fica muito leve e é um negócio de grandes proporções. Você que define o tamanho que vai ser, sabe? Porque a oportunidade é igual para todos. A do Terra não pergunta se você é bilíngue, não pergunta qual que é a sua formação. Ela não faz prova, não tem prova, não. Sabe? É muito igualitária a oportunidade, sabe? É muito bacana isso. E o mercado é praticamente inexplorado ainda. 4 anos para uma empresa de uma multinacional num país é muito pouco. Ela ainda é um bebê. É verdade. Eu vou deixar... empresa do porte da do Terra, agora que a gente vai uma fábrica, vocês acham? Se a projeção da do Terra no Brasil não fosse gigantesca, ela ia trazer uma fábrica para cá, o único país do mundo que vai ter uma fábrica, além dos Estados Unidos? É porque o nosso mercado, gente, ele é sensacional, ele é gigante. Nós ainda vamos formar 17 mil diamonds. Ainda serão formadas em pessoas que não conhecem a do Terra e que serão diamonds. Está assim de gente que ainda vai conhecer óleo essencial e que vai se tornar um diamond. E esse cara pode ser da sua equipe. Se você estiver atento, se você estiver atuando, sabe? É isso que me empolga. Porque se a gente tiver falando, mas tem que fazer o quê? Faça o que você dá conta de fazer. Você está hoje no ponto A, querendo chegar no ponto B. Qual que é o ponto B que você quer chegar? O que você consegue fazer exatamente onde você está? Eu só consigo falar com 10 pessoas. Fale com 10 pessoas. Comece o seu negócio. E sabe por quê? Porque é onde a gente põe a nossa energia, a gente põe a nossa atenção, onde a gente põe a nossa vontade, os milagres acontecem. Dessas 10 pessoas que você se dispõe a falar, uma pode ser a Poli, entendeu? Ou pode ser a Duda, ou pode ser a Fê, ou pode ser o Marlon, ou pode ser qualquer um outro grande líder que está aqui nessa
sala hoje, sabe? Então, gente, tem que ter uma dose de fé também no que a gente se dispõe a fazer. Não seja tão pragmático, no 2, no 1 mais o 1, sabe? Na conta matemática, não. Coloque a energia, a inteligência, sua fé na história, sabe? Ponha isso, né? Confie nisso. Faça o que você pode fazer. E o que todo mundo pode fazer é falar de óleos essenciais, andar com óleos essenciais na bolsa, sabe? Não perder tempo. Hoje, a menina, a minha ajudante aqui de casa, ela me falou uma coisa que eu falei, gente, caramba, é admirável. Ela falou, Tereza, eu estava passando ali na Contorno, tinha uma pessoa com uma banquinha com óleos essenciais da Terra, lá na Contorno, abordando e apresentando os óleos. Falei, caramba, que lição! Essa pessoa vai ser uma presidente ao Diamond, eu tenho certeza. Eu quero ir lá para conhecer e apertar a mão dela e saber de qual equipe que ela é e morrer de inveja da líder dela. Eu quero saber quem é essa pessoa. E ela saiu, meteu a cara e foi para a rua. Sabe por quê, gente? Enquanto a gente fica com muita preocupação com o que estão pensando da gente, isso não paga nossas contas, não. Sabe? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, status não paga conta, extrato paga conta, extrato bancário, tá? Isso paga conta, isso dá resultado. Então, a gente fica muito em cima do tal. Outra coisa que eu ouvi e me marcou, num dos cursos que a gente fez por aí, o professor falou assim, nem sempre as pessoas que vão te empurrar, que vão te ajudar, são aquelas que você considera suas amigas. Muitas vezes serão novos membros, as pessoas que você acabou de conhecer, a gente da sua equipe, trabalhar junto com você, que quer te promover. Porque, infelizmente, o ser humano tem uma fragilidade. A gente fala desse professor, as pessoas, os seus amigos, eles querem o seu bem. Eles querem te ver bem, mas não melhor do que eles. Não melhor do que eles. Então, muitas vezes... Isso é o mercado tradicional, né, Tereza? É a sombra do amigo. Isso é o mercado tradicional, né? Oi, Rubinho? Isso é o mercado tradicional, né? Pois é, exatamente. Que exatamente, no mercado tradicional é assim. As pessoas querem te ver bem, mas jamais melhor que elas. Então, muitas vezes, a gente vai buscar conselhos, buscar referências, pessoas que não são as nossas referências. Nossas referências estão aqui. São essas pessoas que estão aqui na tela. Hoje, é gente comprometida, motivada, é gente que tem a visão. Percebe? Então, gente, antes de tudo, antes de você saber os detalhes sobre os óleos essenciais, antes de você saber os detalhes sobre negócio, você tem que saber o que é que te move, aonde é que você está e aonde quer que você quer chegar. Eu sei de mim que eu virei a doida quando eu vi que o Rubinho me explicou em poucas palavras. Ele está aqui, que não vai me deixar. Eu acabei de fazer o meu cadastro e peguei o telefone. Ele estava na minha frente. E eu já fui ligando para as pessoas. E eu já fui ligando com ele na minha frente. Ele estava terminando de fazer o meu cadastro. E eu comecei a ligar, fulano, eu estou aqui diante de uma oportunidade que eu estou assim, eu estou em cólicas aqui com essa oportunidade, tão maravilhosa que ela é. Você tem que entrar, você tem que vir comigo. Eu falei com umas 50 pessoas. Dessas 50, eu acho que eu cadastrei, para parceiro mesmo, eu devo ter cadastrado umas 4 ou 5, naquele 2, 3 dias ali. Percebe? Mas eu não desanimei, eu continuei ligando, eu falava para a pessoa, cara, você vai perder essa oportunidade, você vai se arrepender. Olha o que eu estou te falando. Você vai se arrepender.
para as pessoas com quem eu tinha mais intimidade. Você vai morrer de inveja de mim daqui a uns tempos. Gente, aconteceu. Tem pessoas que hoje olham o que eu consegui obter, eu obtive na do Terra com 4 anos e ficam realmente com dor de cotovelo, porque não vieram. Entendeu? Então, não seja você a pessoa que daqui a 3, 4 anos, 1 ano, vai estar com dor de cotovelo. Pega suas dúvidas, tira suas dúvidas, vai, você sabe ir. Não espera você ser o must do óleo essencial para fazer negócio. Não é assim que funciona o nosso negócio. Não precisa disso, tá? Desculpa, Polly, que eu tomei todo o tempo aqui. Não, acho que não. Polly está com a mãozinha levantada ali, tem 2 horas. Pode falar, Polly. Não, é que tiveram, né, 2 comentários aí no chat, que é da Dayak, acho que é Dayak, não sei como pronuncia, se é alguma sigla, e da Fernanda. E a Dayak falou sobre a questão do medo, né, que ela tem o tempo inteiro e fica, eu não sei exatamente medo de quê, mas a gente perguntou antes de você entrar, Tereza, do público que estava aqui, quanto tempo tinha, e logo no início entrou muita gente depois, mas muitas pessoas que manifestaram estão começando ou ainda decidindo começar ou com menos de 2 meses na doTERRA. Então, eu imagino, pode ser que seja o caso de quem fez esse comentário em relação ao medo, e eu entendo que quando a gente começa na doTERRA, a gente precisa fortalecer a nossa crença no produto e na empresa, porque a gente passa por fases enquanto a gente está nesse processo de desenvolvimento pessoal enquanto líder empreendendo no marketing de relacionamento. E para quem está no início, eu falo, nesse momento, a fase de fortalecimento, na minha visão, é em relação ao produto, usando o produto, vivendo as experiências doTERRA, fortalecendo a sua crença de que o produto é incrível, não só em você, mas com as pessoas ao redor de você, que você tem oportunidade de cuidar. E o segundo ponto é fortalecer a sua crença na empresa. Por que isso é importante? E a gente não ama aquilo que a gente não conhece. E a gente entender a empresa que a gente está trabalhando é muito importante para a gente fortalecer essa crença. doTERRA é uma empresa incrível, e eu falo isso com muita veemência e falo de verdade que eu queria ter criado a doTERRA, porque eu acho admirável uma empresa que está há 14 anos no mercado, que é uma empresa de capital fechado, sem investidor externo, que alcançou o primeiro bilhão de faturamento com 7 anos de vida, sem ter sido por fusões e aquisições, com aquele mesmo propósito, fazendo óleo essencial da mesma forma que eles desenharam lá no início, que seria a empresa. Já está presente em 60 países, só cresce e já está indo, né? Vai faturar esse ano o primeiro bilhão de reais e tem como meta em 3 anos faturar $1 bilhão aqui no Brasil. Então, eu falo, conhecer o que é a empresa fortalece a nossa confiança de que a gente está fazendo uma boa escolha. E quando eu resolvi que nós, como consultores, principalmente quando estava começando no Brasil, eu tive uma preocupação muito grande de pesquisar a fundo, de conhecer a empresa a fundo, tive a oportunidade de ir lá. Falo com alegria que eu conheço 7 sócios da empresa e tive uma oportunidade na viagem de Machu Picchu, passar um almoço inteiro, 4 horas, conversando com o CEO que estava lá conosco, que é o atual CEO da doTERRA, com o Core, com ele, com a esposa, eu e Dimitri, num almoço de 4 horas. Então, eu falo assim, eu posso dizer que eu realmente pude perceber em todas essas oportunidades que o espírito da doTERRA, que a empresa é muito reflexo do perfil desses 7 sócios, que mantém aquele propósito, né, pô? e aquele propósito
lá de 14 anos atrás, lá do início, lá do começo, com a mesma capacidade de trabalho, com a mesma missão de realmente fazer do mundo um lugar melhor e com a mesma simplicidade. Então, eu falo assim, isso é valor para mim e eu compartilho dos mesmos valores que eu enxergo na liderança da doTERRA. Então, eu falo, quem está começando precisa aprofundar e conhecer e viver doTERRA. E o que é viver doTERRA? Viver os produtos, viver a empresa nos eventos, que é a oportunidade que as pessoas têm de ir lá e enxergar com os próprios olhos, viver uma viagem de incentivo, que é onde a gente fica ali sentado com o corporativo e a gente percebe que é o alto escalão da doTERRA, as esposas estão lá junto, a gente vê o casal lá junto. Então, isso eu falo assim, é valor para mim. E a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas, de conversar com as pessoas. Então, viver isso fortalece a crença. E a gente está com uma comunidade. Nós somos uma comunidade doTERRA. Nós somos da mesma equipe, né? Linhas paralelas algumas vezes, mas nós nos fortalecemos juntos nessa crença e nessa confiança de que a gente está, sim, construindo e fazendo parte de uma mudança de comportamento que é escolher os óleos essenciais, ensinar a usar os óleos essenciais como uma primeira alternativa à alopatia, para equilíbrio físico, emocional e para quem quiser transformar a vida e entender essa grande oportunidade, também transformar do ponto de vista financeiro. Então, em relação ao medo, eu queria dizer isso. Quando a gente... E quem está aqui, né? Parabéns por estar aqui, porque eu acho que é uma oportunidade de ouvir líderes que já tiveram experiências de mais tempo com a doTERRA, né? Ninguém é sábio por nenhum, né? Quem é mais velho, a idade não traz sabedoria por si só. Desculpa, o que traz a sabedoria na idade é o tempo, porque a água debaixo da ponte é coisa que a gente já viveu e viu. Então, a sabedoria vem com a idade, não é à toa, é porque é tempo vivido. Então, se a gente está aqui já há 4 anos vivendo doTERRA, a gente já viveu experiências que nos permitiram enxergar e ver e falar aqui com muita firmeza de que doTERRA é mesmo uma empresa incrível. Então, isso afasta o medo, né? E um líder que é esse negócio que a gente está de marketing de relacionamento, a gente se desenvolve o tempo inteiro. E à medida que a gente vai se desenvolvendo nesse negócio, o medo vai embora, porque aumenta a nossa autoconfiança. Porque a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo, o nosso negócio é um negócio de repetição. Apresentar os óleos essenciais mais e mais nos faz cada vez melhor, porque é quantidade, né? Vocês viram aí o Richarlison no primeiro, falei o nome certo, no primeiro gol, no primeiro jogo do Brasil, o gol que ele fez, que foi incrível, e as televisões todas mostrando o tanto que ele treinou, o tanto que ele repetia nos treinos aquele tipo de gol, que é a cópia lá do logo, eu acho que da Nike lá, que até puseram do ladinho o bonequinho, sei lá, um mascote, eu não sei direito não, mas mostrou o tanto que ele treinou. A gente fica bom repetindo, a gente fica bom, né? Pipoca não é pipoca, milho que não passa pelo fogo, vai ser sempre piruá, né? Não vira pipoca. Não tem um ditado assim que Rubem Alves escreveu, e é exatamente isso. A gente ser colocada no fogo, ser desafiada e a gente superar isso é o que faz com que a gente se torne cada vez melhor. Então, pensem em doTERRA e pensem nesse empreendimento que você escolheu fazer como líder doTERRA, desenvolvendo esse modelo de negócio como uma oportunidade de te fazer melhor profissionalmente e pessoalmente para qualquer coisa que você for fazer na vida, porque te prepara, entendeu? Isso te prepara. Coincidências ou não, eu chamo Rubens Alves, tá, Poli? Pois é. Eu
Eu adoro ele, Rubinho. É, Eu ele sou é fera. fã. Ele é muito bom, Nossa, eu realmente. acho assim um grande sábio na minha visão. É verdade. E eu queria complementar aqui, né, algumas coisas que vocês colocaram, que eu acho extremamente importante, é que hoje, né, no Brasil, a gente tem cerca de 170 Diamonds no Brasil. E o número que a gente vai escalar no Brasil, né, são de 17 mil Diamonds. E tudo que vocês estão falando está muito ligado a realmente a constância, né? O Richarlison, para fazer aquele gol, ele teve uma constância de treinamentos com aquele movimento para sair aquele gol maravilhoso, né? E que colocou o Brasil naquela situação que a gente precisava numa Copa do Mundo, porque as oportunidades da gente fazer o bem feito, talvez elas vão ser únicas, mas se a gente estiver bem treinado, se a gente estiver constante naquilo que a gente vai estar fazendo, a gente vai conseguir fazer com excelência, que é a grande diferença do amador para o profissional. É a excelência na hora que você tem a oportunidade de dar o recado, na hora que você tem a oportunidade de fazer a diferença, né? Então, a gente tem que estar sempre constante naquilo que a gente vai fazendo. Você quer ser o Diamond número 171 ou você quer ser o Diamond 17 mil? Você vai ser Diamond, do mesmo jeito, mas você pode escolher a colocação de onde você quer ser esse Diamond. Porque um Diamond, muita gente nova aí, é uma pessoa hoje que escala ganhos mensais aí na casa de 50 mil reais. Quem não quer ser um Diamond? Quem não quer escalar mensalmente 50 mil reais na vida, né? E a gente sabe que é simples, basta ter constância, basta treinar, basta ter experiência com os produtos, basta organizar o consumo, basta fazer isso todo dia e basta compartilhar diariamente aquilo que você acredita. Você precisa acreditar. E tem etapas, né, para isso, né? Tem etapas. Você precisa acreditar naquilo que você faz. É extremamente importante. Teve uma pessoa que colocou aqui, ó, que apaixonou pela do Terra e que ela fala sobre oportunidade, ela fala sobre o preço, ela fala sobre empreender, mas tem pessoas que não fazem o cadastro. Quantas pessoas eu conheço que falam comigo, Rubinho, eu vou começar academia, né? Eu vou me alimentar bem. Rubinho, eu vou dormir bem. Rubinho, eu vou relacionar com pessoas que me tragam bem-estar, pessoas que são positivas. Quantas pessoas eu conheço que falam isso comigo todos os dias? Só que elas estão simplesmente falando. Né? As pessoas falam. Agora, você precisa se conectar com pessoas que realmente desejam, pessoas que são comprometidas com aquilo que elas fazem. Essas pessoas que se comprometem com as palavras, com as atitudes, são as pessoas que você precisa se conectar, né? A gente vai escutar tanta gente falando tanta coisa, a gente vai escutar tantas pessoas desejando tantas coisas, porém elas não querem se comprometer. Então, a gente nesse negócio, a gente se desenvolve de várias formas diferentes, né? A gente consegue crescer muito diariamente, porque a gente tem uma intensidade muito grande nesse negócio que a gente faz. Se você relacionava com uma pessoa diferente a cada mês, aqui você vai relacionar com 2, 3 por dia. Então, você vai perceber que você também vai ganhar uma velocidade de transformação muito maior do que você levava durante todo o seu dia. Eu falo muito com essas pessoas, se você quer se desenvolver, comece um negócio como o negócio do Terra, um negócio de relacionamento, um negócio de comprometimento. Você vai começar a ler as palavras das pessoas nas entrelinhas. Você vai entender quando uma pessoa fala que quer, quando uma pessoa fala que vai mudar de vida, uma pessoa fala que vai começar esse negócio junto com você. Tem gente que na euforia fala tanta coisa. Mas você vai começar a entender que as pessoas que realmente vão estar junto com você nessa caminhada são as pessoas que vão ter atitudes diferentes. Talvez elas não vão falar, mas elas vão agir diferente. Que vão ter ações diferentes. Porque óleo essencial, gente, é um produto tão diferenciado e a gente não tem concorrente mesmo, tá? E não são... você não vai encontrar uma empresa que vai falar assim, agora eu comecei a fazer óleo essencial. Várias empresas, durante essa caminhada de mais de 4 anos, já passaram falando que estavam começando a fazer óleos essenciais. Essas empresas começaram a abrir as portas para as pessoas entenderem
o poder de um óleo essencial e acabar se conectando na empresa que tem os melhores óleos essenciais, os óleos essenciais mais puros do mundo, que são os óleos da Duterra, né? A Duterra tem um padrão de qualidade, tem um padrão de excelência, tem um padrão de produtos sem tóxico, né? Sem química, que nenhuma outra empresa nunca nem pensou em chegar perto do que a Duterra faz. Bim, você falou uma coisa antes aí que eu não queria deixar passar. Desculpa eu te interromper. Mas você falou sobre atitude. E a atitude de um líder, a gente não precisa esperar chegar a Presidential Diamond para ter uma atitude de Presidential Diamond. A gente não precisa esperar ser Diamond para ter uma atitude de Diamond. Na verdade, o que nos leva lá é a atitude que a gente tem hoje. Então, o que acontece? Quando eu vou dar um exemplo, tá? O Bogo que teve lá do Bogobox. E aí a gente vê a Duterra cometeu aquele erro. Na hora que todo mundo levou aquele susto assim, não, o preço estava bom demais, um monte de gente falando que queria. Eu falei, não, tá preço ótimo, né? Black Friday, sensacional. Teve líder que parou e falou, meus clientes falaram que não querem mais, que o preço mudou. E demorou aquele tempo. Fui divulgando nos outros grupos, que eram os grupos de clientes, que ainda não tinha, né, divulgado muito. O que aconteceu? Teve líder que já foi rapidamente trabalhando. Teve líder que perdeu ali 4 horas lamentando o erro que tinha acontecido. Isso é postura, isso é atitude. É a gente lidar com aquela questão, aconteceu, vão para frente. Não importa, não adianta a gente chorar, vamos trabalhar. Ainda assim, era um desconto de 52%, que tinha gente que nem tinha visto antes, falou, não, que bom, eu quero. Então, eu falo assim, a atitude que nós temos que idealizar, ser um grande líder e começar a agir hoje com a postura que age um grande líder, que é o quê? Assumir o papel da empresa. Sentar do lado da empresa, vestir a camisa e falar, eu sou Duterra. Vou pegar esse gancho seu, Poli. Inclusive, aqui a Fernanda falou o seguinte, que as pessoas falam isso, né? Eu quero, mas que elas não podem investir. Primeiro, gente, eu vou voltar ao que eu falei aqui antes e vou voltar de novo. O nosso negócio é um negócio não de investimento de dinheiro, mas de investimento de ações, de atitudes, de tempo, tá? Se você quiser investir no mercado tradicional para você ganhar 10 mil reais, você vai ter que investir na casa de 2 milhões de reais. E aqui, né, você vai ter o quê? Atitudes que vão te trazer retornos financeiros. Essa é a grande diferença. A pessoa, ela gostou muito de tudo que eu mostrei, gostou dos olhos e tal, mas ela não tem dinheiro. Então, proporciona isso para ela. Como? Eu te garanto que qualquer pessoa que quer ter resultado, ela pode fazer o cadastro dela com 90 reais que seja. Ela pode fazer o cadastro dela com 90 reais que seja. Eu tenho certeza que você, que é um consultor, você consegue até antecipar para ela um kitzinho de 3. Você consegue antecipar para ela 3 lavandas, você consegue antecipar para ela 3 peppermint, que ela pode fazer venda, tá? E ela pode começar a girar o negócio dela com atitudes, com ações, tá? Eu duvido que um consultor vai deixar de dar oportunidade para uma pessoa que quer realmente fazer um negócio. Não é que fala que quer, não, gente. É que quer realmente fazer um negócio. Se chegar uma pessoa para mim e falar, Rubinho, eu não tenho 0 reais, mas eu quero empreender com você. Eu vou testar essa pessoa. Eu vou falar, você quer realmente? Você vai fazer? Então, vamos lá. Faz uma lista de 60 nomes, tá? Então, vamos lá. Fez a lista de 60 nomes? Por que 60 nomes, não 50, não 70? Porque 60 nomes, a gente vai falar com 2 pessoas por dia e você vai ter 30 dias de trabalho já junto comigo. 30 dias de trabalho. Isso para quem tem dedicação parcial. Porque quem tem dedicação em tempo integral consegue falar com muito mais pessoas, mas aí o Rubinho está falando quem tem dedicação parcial, né, Rubinho? E que já é maravilhoso você falar com 2 pessoas novas por dia, 2 pessoas que não conhecem Duterra, que nunca
que não se cadastraram, né? Já é um número muito bom, tá? Para você que está começando. E aí, o que acontece? Até porque no início, normalmente as pessoas têm uma outra profissão e a gente não está aqui pedindo para ninguém ser totalmente do terra. Pelo contrário, rede de relacionamento, contatos, mercado de trabalho é muito bom para o nosso negócio, né? Exatamente. Todo mundo que você encontra, tá? Você pode colocar na sua lista e você pode trabalhar a sua lista. A lista é a organização do seu trabalho. É a organização do seu trabalho. Rubim, eu nunca fiz lista de contatos, então você precisa começar a lidar com o mercado de relacionamento e organizar como você vai trabalhar o seu mercado de relacionamento. Então, é muito importante você ter uma lista no papel, com caneta e papel, tá? É extremamente importante. Não adianta você pegar o celular e falar, minha lista está aqui no celular, eu tenho mais de 5.000 nomes no meu celular, né? Mas não é isso que vai fazer seu negócio crescer. Se eu não organizar 60 nomes, eu não tenho 30 dias de trabalho. Então, você precisa organizar 30 nomes, 60 nomes para você ter 30 dias de trabalho, tá? E aí, você vai falar com essa pessoa, vamos lá, qual óleo você usou? Qual foi a sua experiência com esse óleo? Então, você vai falar com 2 pessoas hoje sobre a experiência desse óleo. E aí, você pode mostrar para essa pessoa que ela também pode ter experiência com esse óleo. Se você estiver no presencial, gente, maravilhoso, melhor ainda, esteja no presencial. Bota o óleo, pinga o óleo na mão da pessoa. E aí você vai falar com ela, olha só, esse óleo pode te ajudar, talvez, naquilo que você mais precisa. E essa pessoa pode falar, quero ficar com esse óleo. Então, você está começando a gerar ações que vão gerar resultados, tá? Eu estou só respondendo essa pergunta da Fernanda aqui, né? Porque as pessoas que querem agir, você começa a testar essas pessoas, começa a mostrar para essas pessoas que elas podem agir. Nosso negócio não é de investimento. Investimento é bolsa de valores, investimento é mercado financeiro, investimentos são outros negócios que você vai precisar colocar o quê? Capital. Capital, não seu tempo, é diferente. Então, você está no mercado de relacionamento. Então, Fernanda, começa a testar essas pessoas para ver se essas pessoas apenas estão falando ou se realmente essas pessoas querem desenvolver um negócio com você, se elas querem ter ações, atitudes que vão gerar resultados, tá? Então, é uma grande dica para você começar a testar essas pessoas e começar a se conectar com as pessoas que realmente vão querer ser transformações na vida de outras pessoas. Fernanda, eu acho que ela pelo que eu vi, você é massoterapeuta, Fernanda? Acho que é isso que aparece no nome, não é? Não sei. Eu sou enfermeira, Poli. Eu sou enfermeira, só que eu trabalho com estética também. Trabalho com estética domiciliar, isso. Tá. O que acontece? Você vai encontrar a sua forma de apresentador terra e hoje eu já tenho uma intuição, porque isso não é uma técnica, é uma intuição da forma que eu vou falar com uma pessoa e com outra. Então, eu queria te dar uma dica, por exemplo, para algumas pessoas, eu nunca uso a palavra cadastro, porque a pessoa fica com a impressão que quando a gente fala cadastro é como se ela estivesse sendo aliciada para algo. Para algumas pessoas, eu não vou falando da oportunidade de negócio de cara, eu falo primeiro dos óleos essenciais. Por quê? Algumas pessoas elas podem estar abertas no produto, em relação ao produto, e podem não estar abertas ao negócio porque elas ainda nem conhecem o produto. Então, eu falo que eu não tenho uma única forma que eu fale sempre para todas as pessoas. Eu mudo a minha forma de falar. Então, eu estou falando isso para você, talvez, refletir e ir testando formas de falar. Quando a gente está começando nesse negócio, o que vai fazer a gente seguir um caminho ou outro é o resultado que a gente vai ter melhor de uma forma e outra. Então, mude a sua abordagem do ponto de vista que você consiga experimentar isso e tirar suas próprias conclusões sobre a melhor forma de estar abordando uma pessoa e outra. Tereza, você levantou a mão. Obrigada. Ainda era para a Fernanda que eu queria falar. Na verdade, para todo mundo, mas aproveitando a pergunta
carona na fala da Fernanda. Às vezes tem um sabor de fracasso, né? Quando a gente fala do óleo e não se interessa, né? A gente fala dos benefícios do óleo, aí tem, quando eu puder, eu vou querer. Eu penso, eu acho que eu não falei direito, porque se ela tivesse entendido, ela ia querer para ontem, né? Então, tem, assim, um gostinho de fracasso, mas isso não é fracasso. Fracasso é a gente desistir do propósito de vida e do sonho da gente por conta dessas pessoas que vão passar no caminho da gente. O nosso negócio, existe ele já é mais do que estudado, mais do que conhecido e pesquisado. Um percentual das pessoas que ouvirem de você sobre os óleos vão querer, é um percentual que vai querer, não é 100%. Isso já é sabido e esperado, sabe, Fernanda? Então, o que a gente precisa entender é isso. De cada 100 pessoas que você falar, provavelmente 5 a 10 vão se interessar. Esse é o percentual real do nosso negócio. E a gente precisa aprender a lidar com isso sem se sentir fracassado por isso. Isso é o esperado. Como que eu faço, então, para aumentar o número de pessoas que eu quero converter, de cadastros convertidos? Pense em aumentar o número de pessoas, aumentar a sua visibilidade, aumentar a sua capilaridade. O que é isso? Quantas pessoas você vai atrair? Então, tem muitas formas de você atrair pessoas. Você pode fazer igual essa pessoa, foi lá para a Avenida do Contorno, botou uma banquinha lá, e está lá abordando pessoas e conversando o dia inteiro. Você pode ir para o Instagram, você pode ir para o Facebook, você pode fazer reuniões na sua casa. Não precisa ser nada mega. Mas o que o nosso negócio pede é constância. É constância. Constância e repetição. Repetição, porque a gente vai ficando, exatamente como a Polly falou, a gente vai desenvolve a intuição à medida que a gente vai abordando mais, vai apresentando mais, a gente vai tendo desenvolve isso. E a outra coisa que você falou aí, Tereza, dos nãos que a gente recebe. Isso também é um aprendizado que esse negócio nos traz. A gente aprende a levar não. O que nos leva a um bom resultado é a capacidade, a resiliência que a gente desenvolve de levar nãos e seguir a vida. Entender que aquele não foi para mim, que aquele não foi para o momento daquela pessoa. Quantos nãos eu levei que depois viraram sim? Então, isso é um fator também que esse negócio nos ensina. Eu queria dar uma dica para você, Fernanda. Isso que a Polly falou é muito, muito verdade. Todo não é não ainda. É não por enquanto. Porque se você souber cultivar um relacionamento com essa pessoa do não, o que eu faço com os meus nãos? Eles vão todos para uma lista de transmissão que eu tenho. E naquela lista de transmissão eu estou sempre enviando uma informação legal sobre os olhos, entendeu? Nunca paro de alimentar a minha lista e sempre vem gente da minha lista que caiu a ficha. Que essas pessoas às vezes estão lá há 2 anos, entendeu? Mas só o fato de eu mandar uma coisinha, de vez em quando, a cada 10 dias eu mando, a cada semana eu mando, eu vou me tornando uma referência para essa pessoa. Eu vou gerando uma relação de confiança dela comigo. Ela vai ficando grata, porque às vezes chega uma informação que ela estava precisando. E na hora que ela pensar no óleo, ela vai pensar em mim. Tem uma pessoa que está caladinha aqui, mas eu já troquei muita informação com ela, a Fê Junger aqui, ela tem exatamente muitos relatos de pessoas que deram muitos nãos para ela e que ela converteu em clientes. Fê, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Boa noite. Boa noite, querida.
Nossa, muitos não. Teve um mês que eu contei os nãos, acho que foram 300, 400 nãos que eu levei. E não foram nãos falando não, assim, foi deixar no vácuo mesmo. A pessoa não me respondia, não me retornava. E ao invés disso, obviamente que no início me gerava uma certa angústia, depois foi me gerando uma certa ânimo, porque eu vi que aquele não e aquela questão da pessoa me deixar no vácuo significava que eu tinha que continuar caminhando, continuar fazendo, continuar comunicando, falando. Então, eu vejo que os nãos, eles vão fazer parte, eles são coadjuvantes do nosso negócio. A gente foca nos sims e deixa os nãos serem partes do nosso caminho, porque a gente não sabe quando ele vai se tornar um sim. Eu fui um não no início para a Poli, mas depois de um tempo eu fui um sim. Né? Gente, é muito comum. Eu quero dar uma dica aqui. Eu quero dar uma dica aqui, o seguinte, em relação a isso, né? Em relação aos nãos, em relação aos sims, também ia ser muito chato se todo mundo desse sim, né? Imagina se todo mundo desse sim, 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 sim. Hoje você seria o quê? Você seria 10 vezes presidencial Diamond, talvez, né? Então, eu não ia achar ruim, não, Rubim. Também não, Rubim. Eu também não. Só que esses bônus iam ter que ser mais divididos, né, gente? Porque a gente tem cota ali de liderança que divide com o número de pessoas que chegam aos títulos. Então, ainda bem que o nosso negócio é seletivo para os fortes ali que aprendem que o não te leva aos sims, né? São tijolinhos da caminhada. Porque se todo mundo... como um patamarzinho para me enxergar mais alto. Se então, todo mundo... que eu ganho, eu falo, nossa, estou chegando mais perto, estou chegando mais perto. Se todo mundo recebesse sim, 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 né? A gente teria muita gente dividindo ali as nossas cotas, que são maravilhosas. Então, é um diferencial que a gente tem, realmente, de aprender, né, com os nãos, de saber que os nãos te levam aos sims. E um número que eu gosto de fazer, uma conta aqui, eu vi que tem pessoas aí que estão começando, estão falando assim, como é que eu começo o meu negócio? Primeiro, eu falo o seguinte, não coloque a sua expectativa nas pessoas, tá? Tenham sonhos grandes, tenham sonhos enormes, gigantescos, tá? Não limite os seus sonhos, mas coloque a forma que você vai chegar nos seus sonhos. Divida eles em tarefas, em pequenas tarefas, que você vai alcançar os seus sonhos diariamente. Porque se você não alcançar os seus sonhos hoje, né, o que você está fazendo hoje para alcançar aquele sonho gigante? Você nunca vai chegar naquele sonho gigante. Então, a gente precisa segmentar os nossos maiores sonhos em pequenas tarefas diárias, a partir de agora. Colocar no papel é muito importante. Às vezes a gente só pensa, mas colocar no papel, fazer o quadro dos sonhos mesmo, né? Desenhe seus sonhos também, sabe? Isso é importante. Materialize aquilo nos seus pensamentos, nas suas ações ali, no papel, que você também vai visualizar, aquilo vai te levar cada vez mais próximo dos seus sonhos, tá? Das suas ações diárias. E quando a gente coloca a nossa expectativa no outro, é aquele negócio seguinte, a pessoa acha que quando ela está fazendo a lista, por isso que eu falo assim, faça sua lista sem julgamento, coloque os nomes que você for lembrando, não pré-julgue as pessoas, não fique pensando o que aquela pessoa vai ser, onde que aquela pessoa vai chegar. Fulano não precisa, né? Fulano é bem-sucedido, fulano nunca vai fazer isso. Não, gente, a gente não sabe aonde que o calo está apertando. Então, ao contrário, fulano vai arrebentar nesse negócio, vai explodir. E não, a primeira frustração, né? O fulano que vai explodir nesse negócio é você. Você tem que ser o seu melhor, você tem que ser a melhor pessoa da sua equipe, sempre. Você vai ter uma superação com você diariamente. Você vai estar sempre competindo com você mesmo. Eu quero saber se o seu eu de hoje vai ser melhor do que o seu eu de ontem. É isso que eu quero saber, tá? Então, quando você fala assim, eu vou cadastrar o fulano, porque o fulano é isso e aquilo, não sei o quê, você já está cometendo o seu grande erro, tá? Porque você acha que você cadastrou uma pessoa
e essa pessoa vai trazer 3, que vai trazer 9, que vai trazer 27, que vai trazer 81, que vai trazer 200 e tanto, que vai trazer não sei quantas pessoas. Não. E aí, vincula essa conversa aos nãos que você vai receber. Por que que eu falo de fazer uma lista de 60 nomes? Porque é material de trabalho de um mês que você tem. Você vai falar com 60 pessoas durante 30 dias, falando com 2 pessoas por dia, a meta diária. Dentro dessas 60 pessoas, talvez você vai conseguir falar um pouco mais aprofundado, apresentar os olhos, apresentar o negócio para 45. E, de repente, dessas 45 que você vai apresentar, talvez você cadastre 10, 15 pessoas. E quem sabe, dentro dessas 10, 15 pessoas você vai cadastrar, você vai ter ali um parceiro de negócio, tá? Só que as pessoas invertem essa ordem. Elas pensam sempre que vai cadastrar um, que vão trazer 60. Então, fiquem atentos a esses números, fiquem atentos às pessoas que você vai falar diariamente, fiquem atentos se realmente você falou com sua lista de 60 pessoas durante 30 dias, e fiquem atentos também, vou dar mais uma dica enorme, se você está fazendo o acompanhamento necessário com as pessoas que você cadastra. Porque você tem que acompanhar essas pessoas. Você sabe qual o sonho de cada uma dessas pessoas que você cadastrou também? Porque você já tem seus sonhos. E essas pessoas, você já ensinou para elas a sonhar? Porque quando eu comecei esse negócio, eu estava meio desmotivado de sonhar. Eu tinha deixado de sonhar. E eu percebi que eu comecei a sonhar de novo. E olha que antes desse negócio, eu já tive sonhos muito grandes. Só que eu também me frustrei muito. E aí meus sonhos se perderam, eu fiquei com medo de sonhar grande de novo. Então, veja com essas pessoas que você está cadastrando, durante o acompanhamento, que você vai ensinar essas pessoas a usar os olhos, que você vai ensinar essas pessoas a compartilhar, que você vai ensinar essas pessoas a fazer a lista delas. Veja quais são os sonhos dessas pessoas também. E ajude essas pessoas a conquistar os sonhos delas. Talvez o seu erro é que você está pensando só nos seus sonhos, mas não esqueça que o nosso negócio é de relacionamento e que se você está sonhando grande e quer conquistar seus sonhos, você também tem pessoas que estão junto com vocês, que entraram nesse negócio junto com vocês pelo seu motivo, mas elas também têm sonhos para realizar. Então, ajude essas pessoas a conquistar os sonhos delas também. Eu tenho só um comentário que eu quero fazer. A forma da gente olhar para o que acontece com a gente é decisiva. E o muito legal do nosso negócio, gente, é que é inevitável que a gente cresça como pessoa na mesma medida que a gente cresce na empresa. Que a gente cresce, que a gente vai se desenvolvendo no negócio. Porque que entra, sabe, Fernanda, esse desafio e o que vai definir o que aconteceu com você, acontece e vai acontecer com cada rosto dessa tela aqui. Ninguém vai ter uma história diferente dessa. Ninguém vai ter. O que vai definir é o que a gente vai fazer com isso. Então, não é que acontece comigo, uma coisa é eu pensar o que aconteceu comigo. Não, aconteceu para mim. Isso veio para mim, isso veio para eu aprender, para eu treinar. Isso é o meu treino, sabe? É diferente de ver. Você não vai encontrar na do Terra nenhum grande líder que tenha um sentimento de vítima, sabe? Que tenha um sentimento assim de vitimização mesmo, porque eu não dou sorte. Não, quem está lá em cima hoje na do Terra, contando suas histórias, é gente que quando começou a fazer do Terra não tinha condição de pagar a conta de luz da casa dele. E falou, eu vou fazer esse negócio. E ponto. Porque quando a gente põe a decisão na frente e fala, eu vou fazer, a gente utiliza uma quantidade de energia aí, sabe? Que aí a gente pode dar o nome que a gente quiser. É Deus, sabe, é o universo, mas as coisas se movem e caminham e conspiram. Mas a gente tem que botar essa decisão.
e todos os dias se lembrar dessa decisão. Eu tenho um papel aqui no meu escritório, cadê ele? Tá aqui, ó. Nesta folha aqui, eu desenhei tudo que eu quero fazer. Tudo que eu quero, tudo que eu sonho, está desenhadinho aqui, ó. Tem aqui eu toda descabelada, fazendo meditação, que eu amo, descabelada assim, com o cabelo descabelado, né? Tranquila, relaxada. Tem eu aqui em Paris, tem eu aqui brindando com amigos, com champanhe. Eu coloquei isso daqui, isso fica aqui do meu lado, eu trabalho para eu não me esquecer. Por que eu estou fazendo esse negócio? Entendeu? E todo mundo, e assim, e não são as minhas dificuldades que vão definir se eu vou fazer ou não, é a minha decisão. As dificuldades venham, entendeu? E eu vou estar aqui. Cada dificuldade é uma equação para a gente resolver. Elas são para mim, elas não são contra mim, são para mim, a meu favor. E na hora que eu estiver lá no tapete vermelho da Terra, lá comemorando, certamente eu vou ser uma Tereza muito melhor do que essa que está aqui hoje. Entendeu? Porque faz parte do caminho. E isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. E aí, quando eu falei do avião, é isso que é legal no nosso negócio. A gente faz um esforço, a gente trabalha para o negócio, a gente serve pessoas, serve uma equipe, e depois o negócio nos serve. Entendeu? O negócio vai ficando mais suave à medida que a gente vai galgando mais os degraus, né, da empresa lá, do plano de negócios, vai ficando mais suave, e aí a curva de esforço ela começa a declinar. Então, nós tivemos até uma vez um encontro, que se vocês quiserem a gente pode fazer de novo, que mostra, até na apostila daquela americana bacana que estava lá no Leadership, ela mostra que o esforço que um Presidential Diamond faz é o mesmo esforço que um Elite faz depois que ele se torna Presidential Diamond. A dedicação que é exigida de um Presidential é a mesma que é exigida de um Elite. Poucas horas por dia ele consegue manter um negócio milionário. Mas tem essa curva de esforço, que ela é ascendente no início, e depois de um certo ponto ela se torna descendente, e é um negócio para a nossa vida, é um negócio para os nossos filhos, é um negócio hereditário, gente. E por isso, para quem está começando, é tão importante a gente colocar um pouco de intensidade. Eu falo que assim, o sucesso, ele gosta de velocidade, ok, mas se você coloca um pouco de intensidade, se você dedica no início um pouco essa vontade, você vai plantar sementes que vão brotar, talvez cada uma no seu tempo, mas você colocou intensidade nesse início. Isso vai ser fundamental para que você tenha continuidade, porque quanto mais intensidade, constância você coloca nesse início, você está com vontade, você está com uma crença, você ainda, né, de repente, os nãos que você vai receber no início, é bom que a gente fale que isso existe, porque isso vai te deixando mais resiliente, vai te deixando mais fortalecido, e isso faz parte do nosso negócio. Não, ele já existe, ele não é para você, ele pode ser o seu degrau para enxergar mais à frente. Então, use dos seus nãos um motivo maior para falar com mais pessoas e para trabalhar aquela pessoa que talvez naquele momento ela te falou um não para ela, mas que você plantou uma semente. E sementes bem cuidadas, elas vão frutificar. Pode ter certeza. O nosso negócio é feito de semear. E a gente vai colher. Gente, vocês perceberam que o tempo passou? Passou. Nós extrapolamos o tempo aqui, o papo está tão bom. Eu queria agradecer a vocês. E assim, o que eu sinto na realidade é a ansiedade mesmo de querer fazer, sabe? Eu já fui de outra empresa de marketing de rede, já fui quase diretora em qualificação, mas aí engravidei e tive que parar. E aí voltei agora para a do Terra, mas assim, a do Terra foi uma paixão, sabe?
estou adorando os óleos, eu estou compartilhando porque realmente está me fazendo efeito e eu estou vendo o resultado. E eu estou compartilhando com muita gente. E aí algumas pessoas me demonstraram muito interesse de participar, mas não têm a atitude de fazer. E aí você fica, meu Deus, está tudo andando certo. E quando chegar no final, na reta final, eles não fazem. Mas eu vou continuar, Você porque está plantando é suas a sementes. decisão. É Ó, a decisão que eu tomei. Os não de hoje podem ser os sims de amanhã, tá? Faça a leitura correta dessas pessoas também, porque a gente tem muita distração ao longo do caminho, e se a gente ficar apegado nas distrações, a gente perde o melhor que está por vir. Então, a gente tem que começar realmente a ser seletivo, porque você, Fernando, você tem a oportunidade e está levando essa oportunidade para as pessoas. Não é ninguém que está batendo na sua porta para te oferecer algo que vai mudar a sua vida. É você que está levando algo que vai mudar a vida das pessoas, tanto no emocional, quanto no financeiro, quanto no físico, tá? Então, a oportunidade está com você. A gente tem que ter a convicção do que a gente está fazendo, que a gente está fazendo melhor, que a gente está levando melhor para as pessoas, tá? E vou te falar mais, tem muita gente nesse momento que está orando por aquilo que a gente tem para entregar para essas pessoas. Então, vamos continuar fazendo a nossa parte, né? E é isso que a gente pode fazer pelas pessoas, pelo mundo. Se a gente tem uma missão muito forte, se a gente tem algo muito forte dentro do nosso coração, né? Porque a gente tem uma empresa maravilhosa que já faz tudo pela gente. Quando a Polly fala, eu queria ter criado essa empresa, Polly, você está criando essa empresa. Você não queria ter criado essa empresa, não. Você simplesmente não está precisando produzir óleo essencial. Mas o mais importante que essa empresa faz, que é conectar pessoas, você está fazendo. Então, nós somos os CEOs, nós somos os criadores, nós somos as transformações dessa empresa. Então, nós somos a resposta da oração dessas pessoas que estão orando nesse momento. Vamos continuar fazendo a nossa parte, porque isso nós estamos fazendo. Isso nós podemos fazer. E é isso que a gente vai estar levando e estar transformando de gota em gota, famílias, pessoas, comunidades, e a gente realmente pode mudar o mundo, a gente realmente está transformando e a gente está criando essa empresa que chama do Terra. Não existia do Terra no Brasil e eu te falo, não existe do Terra para muita gente, mas nós estamos criando do Terra em muitas casas, famílias, comunidades e no nosso país e vamos levar isso para vários países, não tenha dúvida disso. Vamos lá. Recadinhos, então. Todos os dias a gente tem compartilhado, há uma oportunidade de vocês trazerem convidados às 14 horas, às 20 horas. Quando às 20 horas a gente não está fazendo um bate-papo de negócios, ou então na terça-feira a gente vai fazer uma aula temática. Amanhã a gente vai fazer uma aula sobre os lançamentos de Natal. Nós vamos também falar dos óleos que foram usados na Bíblia. Então, aproveitem, conecte convidados. A educação continuada é para vocês que já são membros e convidados. E nos outros dias vocês podem trazer pessoas para conhecer a oportunidade, às 14 e às 20 horas. Gente, então aproveitem. Quarta-feira, grande oportunidade. Né, a gente está falando em fechamento do mês, então quarta-feira é o último dia do mês, a gente vai falar um pouco de fechamento no último dia do mês. Foquem no fechamento do mês de vocês. Dicas estratégicas? Dicas estratégicas. Teremos no dia 10 de dezembro. Tá? Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Para quem for de Belo Horizonte, também pode conectar as pessoas aqui com a gente. Evento presencial com um número limitadíssimo, que vai acontecer dia 10 de dezembro, às 14 horas, na Antiga Marcenaria Utópica. Você precisa garantir seu convite antes, porque são vagas super limitadas. Então, fica a dica também. Detalhe! Podendo levar convidados. Se você compra o seu convite, você tem direito a levar 2 convidados grátis, gratuitos, sem precisar comprar convite. Gente, olha que oportunidade incrível. A sua rede. Não, e o preço do convite, né, Duda? O preço, né? É R$20, gente. Convite. E vai ser muito legal lá. É uma oportunidade para colocar o óleo na mão do seu convidado, para ele conhecer que fazem parte do negócio, do universo da do Terra. A gente vai criar uma atmosfera gostosa, acolhedora, com depoimentos. Então, assim, é uma oportunidade muito legal. Mesmo que você não more em Belo Horizonte, mande o seu convidado, que a gente vai recebê-lo lá. Avisa
fulano de tal é meu convidado, ele está indo, a gente vai receber, vai tratar com o maior carinho, tá? E você vai colher esse fruto. Com certeza. Maravilha, gente, perfeito. E vamos que vamos, né? Ó, Salvador, faz convite não que a gente vai, hein? Assim, ó, vou aproveitar, ó, liberdade geográfica, né? A gente vai passear, ainda aproveita, faz uma classe lá, ó. Convite Isso feito. aí. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Uma excelente segunda-feira, começando essa semana com tudo. Obrigada, aí. Duda e Rubinho. Fechamento. Obrigado, Tereza, Poli. Obrigada, Beijo, Poli. gente. Obrigada a todos. Fê, Obrigado a todo todos que mundo. estiveram aqui com a gente. Beijo aí, vamos com tudo. Obrigada, Duda, gente. Estamos às ordens. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Delícia. Tchauzinho.